Pronto, ativei o microfone. É que eu tô acostumado a entrar e já bloquear a voz, porque é sempre Libras. Hoje é o contrário, hoje é português. Boa noite, desculpa a demora de eu abrir a sala, pessoal. É que hoje eu que estou de host e estou aprendendo aqui com o Zoom, por isso que eu demorei um pouquinho. Mas vamos esperar o pessoal entrar, né? Daí a gente já começa, tá bom? Só uns minutinhos. Fernanda, é só a Rita que vai trazer uma fala, né? Isso, a Selma depois falou que vai colaborar um pouquinho na temática, mas de forma mais informal. A palestra é da Rita. Perfeito. São quantos participantes, Fernanda? Na minha lista de inscritos tem 27, mas sempre entram menos pessoas do que inscritos. É, é importante que essas reuniões temáticas estão ficando gravadas no site do CRP. Então, quem não conseguir assistir agora, pode depois assistir o vídeo lá. Acho que a gente pode ir começando, né? A Selma falou que ia chegar uns minutinhos depois, mas acho que a gente pode iniciar. O pessoal vai entrando na sequência, é sempre assim que acontece, né? A gente começa a reunião e depois as pessoas vão entrando. Eu queria, então, primeiro, né, antes de mais nada, agradecer para a Rita de ter aceito esse convite. Nós temos um núcleo de pessoas com deficiência no CRP e essa temática do atendimento bilíngue é uma constante. Sempre chegam dúvidas, os profissionais querem saber, a comunidade quer saber. Então, eu acho que essa é uma temática que a gente precisa muito aprender sobre. Então, eu queria agradecer bastante a Rita em vir aqui trazer para a gente essas informações. E vou deixar a palavra com ela para ela se apresentar, então, e dar início a essa nossa conversa. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com este grupo. Muito obrigada. É muito importante que todos os psicólogos tenham de forma esclarecida o funcionamento de como é o atendimento do paciente surdo, né?
É muito importante porque eu lembro de quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, das dificuldades, pois não tínhamos psicólogos com essa temática, né? Então, sinto muito orgulho de estar aqui dividindo com vocês, com outros psicólogos que querem conhecer a área da surdez. Isso é muito importante. Então, primeiramente, este é o meu sinal, Itamaestre. Meu nome é Rita, como vocês já devem ter visto, meu nome ali. Rita de Cássia Maestre. Maestri. Eu sou surda profunda, nasci ouvinte, porém, com 2 anos de idade, eu fui acometida por uma meningite e perdi a audição. Então, eu comecei a desenvolver a minha habilidade visual, pois eu não ouvia nada, né? Então, é isso. Essa é, de forma muito sucinta, a minha vida, né? Como eu disse, né, nasci ouvinte, depois me tornei surda, e com o passar do tempo, a minha família, né, a minha mãe, meu pai, eles, enfim, ficaram muito preocupados, nervosos, porque antigamente não se tinha uma percepção do que era a pessoa surda, pensava-se que eles eram deficientes mentais, não se tinha conhecimento. Então, a minha família, minha mãe, o meu pai, eles começaram a buscar formas de me ensinar, começaram a me dar conhecimento dentro de casa, né? Buscaram estratégias. Então, eu sou muito grata também porque a minha família me deu muito suporte, a minha família acreditou em mim. Então, com o passar dos anos, né, eu consegui ingressar na PUC e comecei a estudar psicologia, e foi muito difícil. O curso de psicologia da PUC não tinha intérprete. Não tinha intérprete. Então, eu sou oralizada também, e eu precisava buscar professores, né, psicólogos, que me ensinassem. Então, eu pedia para que eles oralizassem de forma mais devagar, para que eu pudesse entender o que estava sendo ensinado. No decorrer dos anos, eu me formei, consegui me formar com muito labor, estudando muito, lendo muito. Eu tinha um bom conhecimento em língua portuguesa, porque não são todos os surdos que possuem essa habilidade de leitura. Os surdos que são DAs são diferentes. Vocês sabem que tem a diferença do DA, deficiente auditivo, é aquele que possui uma certa audição, ouve um pouco, tem uma gradação auditiva, e ele consegue ouvir e falar um pouco. Esses são os DAs. Eu não, essa área é uma outra área, é um outro caminho diferente para trabalhar com esse público. E eu acabei me especializando na surdez mesmo, no surdo, aquele que possui experiência visual, que não ouve nada, e outras pessoas me ajudaram nesse processo, estiveram junto comigo nessa caminhada. Então, a minha família, no caso, né, ela me deu muito suporte, me ensinou a oralização dentro de casa, eu praticava todos os dias, eu não usei aparelho, não usava aparelho, não usei prótese também, porque, enfim, não ouvia nada, não tinha por que usar. Então, a minha mãe me ensinou dentro de casa a oralização junto com o português. Então, eu pude aprender o português, comecei escrevendo com problemas gramaticais, mas fui desenvolvendo até adquirir uma proficiência. Até que eu cheguei na faculdade, né, na PUC, e aí eu já tinha uma proficiência na leitura muito boa. Eu tinha dificuldade com os vocabulários específicos, né, vocabulários, terminologias. Então, primeiro, eu me lembro que também não tinha internet, né? Então, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos redes sociais, e o meu conhecimento,
ele adivinha dos livros. Então, basicamente, a minha vida era nas bibliotecas, conversando com minha mãe, com meu pai, com os irmãos, para adquirir conhecimentos, para que eu chegasse na universidade com uma leitura em português. Mas só depois que eu fui adquirir esses vocabulários, essas novas palavras, porque era, né, precisava dedicar horas de pesquisa. Por isso é muito importante, né, ressaltar que a família foi um divisor, porque ela acreditou na minha capacidade de aprender. Sou surda, mas sou capaz de aprender. O português me ajudou a ler e, de certa forma, eu pude me vincular com as pessoas e a família pôde, minha família me ajudou, as pessoas estiveram comigo para que eu não fosse dependente, né? Então, a leitura foi agregando conhecimento na minha vida. Então, aí eu consegui me formar, concluí a minha faculdade, depois eu comecei a trabalhar. A minha mãe fundou a escola, a primeira associação de pais e amigos surdos. Resumindo, a minha mãe que fundou a Paz, né? Foi a primeira que ajudou, né, a família. Fizeram uma série de documentos e pediram como poderia ser feita uma educação de surdos dentro de casa, como que o surdo entenderia a questão de conceitos, de palavras. Então, isso estava relacionado também à oralização, porque lá no passado era isso, era o que nós tínhamos, nós não podíamos usar a língua de sinais, isso era proibido, nós não tínhamos uma legislação que garantisse isso. Então, a Paz, quando ela foi fundada, ela começou a ensinar e aí eu pude trabalhar lá também, né, como psicóloga e atender. Foi lá que eu comecei. Aprendi muita coisa dentro. Durante 25 anos eu atuei juntamente na Paz, percebendo as dificuldades dos surdos, pois os surdos iam até a escola, na Paz, já com uma certa idade, já eram mais velhos. Contudo, eles vinham com muita dificuldade de compreensão, de entendimento, dificuldades de leitura, não usuários de língua de sinais, por mais que a escola desenvolveu a língua de sinais, aceitava a língua de sinais, eles vinham sem língua de sinais. Então, eu comecei a trabalhar de forma clínica ali na escola, né? Atuando como psicóloga e também atendendo esses pacientes, fazendo esses atendimentos, interagindo com eles, recebendo todos os tipos de pessoas surdas, no sentido de que alguns não sabiam língua de sinais, outros utilizavam gestos para se comunicar, alguns surdos sabiam libras, outros não sabiam escrever o português, sabiam poucas palavras de forma sintética, alguns surdos sabiam língua de sinais e sabiam bem português. Então, era muito variado o público que eu atendia. Então, atendia essa variedade de pessoas surdas. E também surdos oralizados, né, que pouco sinalizavam, utilizavam mais a oralização. Aí eu comecei a fazer os atendimentos, conversando com eles, e foi aí que eu fui adquirindo experiência e aprendendo muito, né. E foi um processo importante para mim. Depois que eu comecei a estudar, né, fiz mestrado na Federal, na Universidade Federal, eu não trabalhei mais como psicóloga. Eu trabalhei daí como professora de Libras na UTF-PR. Esse é o sinal de UTF-PR. E na época, quando eu comecei a trabalhar, a clínica estava começando ainda, com todas as minhas dificuldades. Eu pedia muito a ajuda de outros psicólogos, ouvintes, que não conheciam surdos, obviamente, eles não conheciam a cultura surda, não conheciam a forma de, nem mesmo a questão de como observar as produções artísticas dos surdos, né? Então, aqui em Curitiba tinham psicólogos que estavam ainda mudando a sua percepção em relação ao surdo.
todos os pacientes, no caso, que eu recebi, tinham, de certa forma, muitas limitações. Eles tinham muitas limitações na compreensão. Na época, quando antes da lei de Libras, né? E depois da lei de Libras, né? Então, antes da lei de Libras, era dessa forma. E agora, como foi depois? Foi uma mudança drástica. Foi totalmente diferente, porque antes da lei de Libras, todos olhavam para o surdo como um deficiente, uma pessoa incapaz de aprender. O surdo, ele precisava mudar o seu comportamento, pois ele precisava seguir o modelo padrão de ouvinte. E como deveria ser o desenvolvimento psíquico do surdo, né? O surdo, a maioria, não ouve nada. Então, eles vêm de famílias ouvintes. E o que acontece é que as famílias ouvintes não aceitam a língua de sinais. Então, dentro do âmbito familiar, já havia um bloqueio de comunicação do surdo com a família. Então, os surdos não tinham... eles eram obrigados a aprender a língua portuguesa na modalidade oral. Eu não sou contra o surdo aprender a oralização. Eu nunca fui contra isso. O surdo é capaz de aprender também a oralidade. Ele é livre, claro. Eu sou uma surda oralizada, por exemplo, mas também sou usuário de Libras. A oralização me trouxe muita segurança. Mas o que eu digo sobre isso é em relação a você ter nascido ouvinte antes de adquirir a linguagem. Se você ouve e daí você se torna surdo, você pode adquirir a oralidade com mais tranquilidade. Quando a minha mãe aceitou os materiais, eu usava materiais para treinar a oralização e acabei desenvolvendo a oralização. Mas isso porque a minha família, ela me ensinou dentro de casa. Agora, no caso das outras famílias que não ensinam, que não sabem, não sei como seria isso. A maioria, muito antes da lei de Libras, no caso, né? As famílias, elas não aceitavam o filho surdo. Elas não aceitavam a língua de sinais, porque elas queriam obrigar que o surdo aprendesse a falar. Porque eles precisavam, no caso, tirar a deficiência e tentar normalizar a pessoa surda. Agora, no caso do surdo, ele precisava aprender a entender o português. Então, através da fala. A família, quando levava nos médicos, os médicos proibiam que ensinasse língua de sinais, só queriam que ele oralizasse, diziam que a língua de sinais atrapalhava o desenvolvimento da fala da pessoa surda. Quando eu fui estudar, né, estudei na PUC, eu lembro de uma professora me mostrando e me ensinando na disciplina de desenvolvimento do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento da psicologia, me lembro de ela mostrar um livro, e até hoje eu tenho esse livro, e ele mostrava como a psicologia do surdo, ligado a uma visão médica. Então, o psicólogo, a psicologia do surdo, era uma psicologia atrelada a uma visão médica, que mostrava que o surdo, ele não era capaz de aprender. O surdo, ele tinha, digamos, um pensamento só concreto. O surdo, ele possuía uma dificuldade na compreensão, uma dificuldade em entender, em se relacionar, interações. Era uma dificuldade, era uma limitação. Era o que o livro explicava para mim, né? E eu, quando eu li aquilo, ficava pensando, eu aceito isso, mas
depois, quando eu comecei a trabalhar, a atuar na clínica, Quando você vê, quando é, quando tá prefere, quando quando você, eu comecei a atuar dentro da clínica, quando você pensa, eu comecei a perceber que os surdos, eles não sabiam português. Eles usavam gestualidade, poucos sinais convencionais, isso antes da lei de Libras, né? Antes desse marco. Mas eu comecei a perceber que eles tinham inteligência, que eles tinham capacidade e que eles tinham formas de adquirir conhecimentos, informações. Eu fui percebendo que a gente precisava pesquisar mais sobre isso. porque Isso antes da lei de Libras. Então, quando eu comecei a trabalhar em 1984, então, foi perfeito. eu fui, no caso, a primeira psicóloga surda do Brasil a começar a atuar na clínica, né? Eu comecei também a desenvolver pesquisas no decorrer dos anos, após a lei de Libras também. Comecei a fazer pesquisas com grupos de movimentos surdos, de lutas surdas, de representação surdas, no sentido de que o surdo tem uma língua. Esse movimento em 1960, não, as pessoas que começaram a pesquisar a língua de sinais como língua trouxe esse movimento para os surdos, e eu comecei a me envolver com esse movimento, comecei a perceber, e aí a gente precisava pesquisar também sobre as relações, a interação com o surdo era diferente, não era como o livro estava me ensinando lá no curso de psicologia na PUC, e que de fato haveria uma mudança. É como se a gente precisasse mudar a forma com que a gente trabalhasse com o surdo. E também mudasse o termo diagnóstico, né? Para a pessoa surda. Então, eu como psicóloga, quando eu ia fazer, né, esses documentos, eu usava alguns textos, né? Pedia para que eles fizessem, né, uma avaliação, e eu comecei a tirar das avaliações o português. Então, dentro desses testes, eu fazia os textos, as perguntas e tudo mais, todos eram em português. Então, eu comecei a tirar essas avaliações, porque os surdos, enfim, não tinham língua de sinais, porque as famílias proibiam, eles tinham muita dificuldade em fazer a leitura. Então, antigamente, eles iam responder totalmente diferente, né? Não iam atender às expectativas desses testes. Então, eu comecei a buscar essas avaliações de formas diferentes, com materiais visuais, e comecei a pesquisar, a interagir mais com essas pessoas surdas e entender a capacidade e que nós deveríamos mudar a nossa forma de atuar. Então, o primeiro paciente surdo que chegou até mim, ele tinha muita dificuldade de entendimento, ele possuía problemas comportamentais também, ele não tinha segurança, o sistema de ensino, o sistema de educação dava uma estrutura totalmente dependente para ele, e parecia também que ele era amarrado E eu, quando comecei a trabalhar com ele e desenvolver essas pesquisas, comecei a interagir as questões emocionais, as questões psico, e comecei a ensinar literalmente língua de sinais para ele, porque antes a gente não tinha, no caso, uma língua, né? Mas eu sinalizava muito, porque eles começavam a entender de forma muito melhor. Então, eu chamava, às vezes, a família e começava a mostrar para eles a importância da língua de sinais. Porque era como se eu fosse construindo um desenvolvimento cognitivo. E a gente precisava atrelar isso, né? Como?
através de uma psicologia que trabalhasse a questão comportamental do surdo, como a questão da falta da língua, porque eles não tinham uma língua, porque era proibido, e como trabalhar esse desenvolvimento da língua cognitiva também. Então, comecei a ensinar a língua de sinais para eles também. E me mostravam resultados positivos. Eu percebia que os surdos iam se desenvolvendo dentro da escola, o surdo começava a apresentar melhores resultados dentro da escola, a família notava uma melhora também, a família passou a aceitar esses conselhos que eu passava, e depois, com a chegada da Lei de Libras, eu comecei a buscar cursos de Libras também, para ajudar a melhorar a minha relação com o surdo. Eu comecei a estudar na UFSC, né, no curso de Letras Libras, no ano de 2006, e continuei trabalhando como psicóloga, mas tudo mudou. A perspectiva sobre o surdo mudou. A minha perspectiva em interação com o surdo mudou. A partir do momento que eu senti a necessidade de me desvincular, né, de não respeitar essa visão terapêutica do surdo, de pensar que o surdo não precisa seguir um modelo de ouvinte, mas que cada pessoa possui a sua forma de existir. Então, a língua de sinais dava para o surdo essa capacidade de desenvolvimento psíquico. Antes, a gente encontrava surdos com psicose, com esquizofrenia, com transtornos diversos, enfim, por quê? O que faltava era a comunicação, o que faltava era a língua para eles. Então, a partir da perspectiva de que o sujeito surdo, ele passa a ser uma pessoa que se compreende como surdo e tira esse estereótipo de que o surdo precisava ser como ouvinte, os surdos começaram a acreditar em si. E aí a psicologia, né, precisava trabalhar com essa nova percepção de quem era o surdo. Um surdo que possui uma cultura, uma língua, e que todos que queriam trabalhar com surdo deveriam entender essa diferença do surdo. Os que não ouviam, que eram oralizados, que se comunicavam bem pela escrita, também é importante, mas esses eram poucos, na verdade, né? E todos que trabalham então, no caso, os psicólogos ouvintes, que querem, né, trabalhar com surdo, fazer esse trabalho, precisam adquirir conhecimentos culturais, conhecimentos da língua, porque eu não aceito, eu não concordo de você trazer um intérprete. O intérprete, ele é, assim como o Lucas aqui, é ótimo, um excelente intérprete, mas no momento do trabalho psicológico, a gente precisa de um atendimento face a face. É uma individualidade entre o profissional psicólogo e o sujeito a ser atendido. O intérprete não condiz com esse contexto, né? Acaba criando uma limitação, uma interferência na relação emocional, sentimental, então muda toda a lógica. Então, o psicólogo, ouvinte, ele precisa sim aprender Libras e buscar conhecimento cultural, enfim. Após, né, a lei de Libras, nós tivemos novos caminhos para o consulto. Então, hoje mudou tudo, né? Mudou a visão sobre a pessoa surda. O surdo, ele provou que ele é capaz, que ele tem, atualmente, aumentou muito o número de psicólogos surdos também, e a Selma é um exemplo que está aqui, é uma psicóloga surda,
E hoje nós temos muitos surdos espalhados no Brasil que são psicólogos, que trabalham como surdos, com surdos, psicólogos ouvintes, bilíngues também. E isso é muito maravilhoso, porque a profissão se desenvolveu. Então, nós temos psicólogos surdos e ouvintes, mas todos usuários de Libras, que possuem conhecimento cultural, que possuem conhecimento da língua. Isso é muito importante. Então, após a lei de Libras, nós tivemos aí uma prova de que a Libras é língua, né, através da lei. E através de pesquisas, isso mudou. Então, diminuiu essa percepção clínico-terapêutica. Passamos a ter uma nova visão. Temos pessoas que usam implante coclear, e isso também é importante, receber essas pessoas, porque elas têm o direito de escolha, elas podem ser implantadas e usarem Libras também, isso é importante. Um exemplo, um surdo que usa implante coclear não quer usar Libras, também temos que respeitá-lo. Um surdo que usa implante coclear e decide tirar, né? Ele é surdo, né? No momento que ele tira o implante, ele volta a ser surdo, né? Então, o implante, se ele usar o implante e usar a língua de sinais, ele vai ter as duas formas de comunicação, tanto com surdo quanto com ouvintes. Então, o meu foco é o surdo, né? Então, a Libras, ela trouxe essa segurança, né? A lei de Libras, o decreto 5626 de 2005, ele fala, né, o capítulo tem uma cláusula que fala da importância de você ter a obrigatoriedade da disciplina de Libras no currículo de licenciatura, né, disciplina de Libras. As pessoas que se formam em licenciaturas, português, física, inglês, enfim, todas as licenciaturas passaram a ter a disciplina de Libras para adquirir um conhecimento de como receber ali um aluno surdo em sala de aula. Então, o decreto também trouxe esse suporte e começou a valorizar também o intérprete. Começou hoje, né, no caso, é o Dia Mundial do Intérprete. Então, parabéns aos intérpretes, parabéns ao Lucas, porque ele é intérprete, tradutor. Isso foi muito importante para os intérpretes no âmbito escolar, da inclusão também. O intérprete, ele está ali para auxiliar na comunicação, seja com médico, seja nas interações sociais, com o surdo, né? Então, o decreto, ele também trouxe acessibilidade, ele começou a expandir nacionalmente a questão da acessibilidade, da obrigatoriedade do intérprete, trouxe a questão dos cursos de Libras, professores, profissionais, até psicólogos, médicos, enfim, aumentou muito a demanda pela acessibilidade, né? Então, o surdo começou a ser transformado, né? Então, a gente começou a receber surdos diferentes também, e a gente fica muito feliz, porque antes a gente era desvalorizado, sentia-se medo, não sentíamos segurança, e após a aprovação do decreto da lei, e com a fundação da FENENS, a Federação Nacional de Educação dos Surdos, essa trouxe muito suporte para a acessibilidade da pessoa surda. E aí, com a aprovação da lei de Libras, hoje nós podemos defender, né? Também tivemos agora, recentemente, a LDB, que foi assinada no ano de 2021, de que as escolas bilíngues passam agora a ser colocadas como uma modalidade de educação. Então, dentro da escola bilíngue, nós vamos ter o ensino das disciplinas na L1, que é Libras, e na L2 como português. E não é na forma oralizada, e sim na modalidade escrita. E se a pessoa quer aprender a oralização, ela busca profissionais da fonoaudiologia, porque na escola bilíngue o objetivo é a Libras e a língua portuguesa.
na modalidade escrita, as duas línguas na educação do surdo. Isso vai dar mais possibilidade para o futuro do surdo, para as crianças surdas, vai diminuir os problemas psicológicos, porque vai haver uma comunicação, né? Desde o início já vai se construindo dessa forma. Então, isso é muito importante. No meu caso, né, eu sigo 2 autores que ensinam que o desenvolvimento cognitivo, no caso eu sigo, né, o Piaget, o mestre Piaget, que fala das 4 fases do desenvolvimento e a necessidade da língua nesse processo de desenvolvimento. E também Vygotsky, que vai mostrar que o pensamento ele precisa da linguagem. Então, no caso das línguas de sinais, os surdos possuem como língua natural a língua de sinais e o português na modalidade escrita. Então, para a construção da psique do surdo, todos os surdos que nascerem numa família que aceita a pessoa como surda sinalizante junto com o português escrito, nós vamos ter a possibilidade de tudo conseguir entender mais, se sentir mais seguro, e vai ter melhor relacionamento, entender o que está acontecendo, quais são os problemas. Então, é muito importante para que a gente possa diminuir esses problemas psicológicos, essas dificuldades, esses conflitos psicológicos. Conflitos psicológicos vão ser amenizados por conta disso. Então, antes da lei de Libras, todos tinham muita dificuldade. Nós, surdos, precisávamos, no caso, seguir o modelo ouvinte, da oralidade, mas como era para o surdo que não conseguia aprender a falar? Precisava, às vezes, gastar dinheiro para fazer tratamentos com fonos todos os dias para tentar desenvolver, mas mesmo assim não era fácil, porque eles não ouviam, não tinham feedback auditivo. Mas a sociedade impunha, né, sobre o surdo nesse período que a oralidade era a prioridade para que ele pudesse parecer normal. Após a lei de Libras, existe uma mudança, onde o surdo pode aprender da forma que lhe for melhor. Ele pode aprender a falar, ele pode aprender a sua língua, ele pode aprender através da sua experiência visual, e a sua psique vai se desenvolver, a sua comunicação, suas relações, o seu trabalho, podem casar, dirigir, uma infinidade de coisas foram lhe permitidas, né? Então, a acessibilidade nos trouxe os intérpretes, as famílias passaram a interagir mais, então foi um marco muito importante. Hoje, nós temos surdos no Brasil todo, no mundo todo, que trabalham, que têm seus próprios negócios, que trabalham de forma autônoma, que são autônomos. Por quê? Eles são usuários de língua de sinais e também usam a escrita. Agora, se tornou muito mais fácil do que já foi, mas ainda continuamos com alguma... Ainda existe falta de informação, de conhecimento, de psicólogos ouvintes que não conhecem a área da surdez, mas que esse profissional que está chegando, que vai atender um surdo, ele vai ter lugares para buscar conhecimento, vai ter lugares para ter suporte, vai ter orientação. Porque hoje nós temos aí lives específicas para disseminar esse tipo de conhecimento, que é muito importante, né? Temos a tecnologia que nos auxilia a ter contato com o surdo, com os ouvintes. O acesso é muito rápido. Então, temos aí os computadores, temos, enfim, uma série de recursos que nos possibilitam encontros fáceis, né, para receber informações. O acesso é direto, o contato para orientações,
para desenvolvimento, para melhora do trabalho do psicólogo ouvinte. Também. Então, isso é importante também. E para os psicólogos surdos também. Acho que Então, eu acho que é isso. Espero que vocês possam fazer perguntas, fiquem à vontade, e eu vou buscar responder. Obrigada, Rita. Muito bom mesmo. Selma, queria ver se você queria acrescentar alguma coisa antes da gente abrir para as perguntas. Posso. Queria agradecer a Rita por ter aceitado estar aqui nesse momento especial. Desculpe pelo meu atraso, por conta do trânsito, correndo aqui, normal. Eu assisti a sua fala e ela é importantíssima, porque com certeza antigamente nós não tínhamos tecnologia, né? Nós não tínhamos a lei de Libras e era muito sofrido, sofríamos muito preconceito, não tínhamos a percepção de que as pessoas não viam de nós que nós não tínhamos capacidade, que nós éramos deficientes, as famílias não se preocupavam com a nossa questão emocional, de como resolver esses problemas, a educação. Então, era muito difícil, porque o surdo, enfim, como ele vai buscar informações, né? Então, era muito complexo. Então, hoje, nós temos a tecnologia que se desenvolveu, temos intérpretes, temos professores de Libras que interagem, a língua de sinais visual que nos ajuda muito. Na verdade, eu quando era criança, eu não conseguia entender o significado das palavras. Eu só parece que copiava, eu era como se fosse um papagaio, porque eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando e os significados. Eu não sabia o que era aquilo. Mas quando eu comecei a conviver com surdos, com a Libras, a comunicação começou a me trazer significado, sentido, e eu comecei a entender o que era responsabilidade, qual era o papel de cada pessoa, da família, ah, porque o surdo sempre ele tem esse desejo, ele tem a curiosidade, ele quer saber o que está acontecendo, ele pergunta o que, ele quer conhecer, ele quer saber, ele quer participar. Mas, infelizmente, a sociedade ainda impõe essas limitações. Há falta da Libras ainda em alguns espaços, né? E no âmbito da psicologia, né, que era muito tradicional, ela era dura, digamos assim, hoje a gente percebe que ela está melhor, que ela percebe que há uma língua diferente, né, trabalho com os povos tradicionais, indígenas, com questões LGBTs, então ela passou a olhar para a diversidade. E aí expandiu-se, a psicologia também se transformou nesse meio tempo. E como a Rita, né, a nossa primeira psicóloga surda, hoje vários surdos se inspiraram em você, né, ouvintes também, e cresceu esse número de profissionais. E a minha preocupação ainda é, como a Rita falou, a falta da fluência, a falta de profissionais que conheçam também as questões culturais e que pensam que só saber uma Libras básico é engraçado até porque ontem eu recebi um e-mail de um psicólogo do Rio de Janeiro, né, que começou o curso básico, mas ele ainda não tem segurança, né? E como que ele vai atender o surdo? Ele quer, né, a proficiência, e eu fiquei pensando, pode, claro, tem alguns que não têm segurança, mas não funciona assim, gente, não é o básico, né? A gente precisa buscar avançar na língua, conhecer, respeitar, porque eu consigo atender um surdo. Não, não é assim. Há questões abstratas dos surdos, a psique do surdo, como fazer esse atendimento. Então, é preciso é preciso que vá se expandindo, né, se expanda a pesquisa de psicólogos bilíngues, né, que sejam proficientes em Libras. Então, é muito bom esse grupo para que a gente possa interagir também. Muito obrigada. Obrigado. Complementando a fala da Selma,
Importante, é importante entender, por exemplo, o surdo, agora, né? Após a lei de Libras. Dentro da escola bilíngue, o surdo tem tudo acessível a priori na sua língua, né? As famílias estão analisando, professores fluentes em Libras, professores ouvintes ou surdos, enfim, todos fluentes em Libras. O surdo, ele vai ter um desenvolvimento normal. Ele vai seguir o seu percurso normal. Ele vai seguir as suas etapas de aprendizagem. Esse surdo, no futuro, vai ter um desenvolvimento tranquilo. Agora, os surdos que vieram dessa outra fase, tiveram atraso na aquisição da linguagem, esses surdos, eles não têm o mesmo desenvolvimento. Eles já são adultos, a maioria, obviamente, e agora o psicólogo ouvinte encontra com esse surdo adulto que aprendeu Libras há pouco tempo. Esse também vai mostrar dificuldade, né? Dificuldades cognitivas. Ele vai apresentar essa dificuldade. Por quê? E nós, psicólogos, precisamos entender o quê? Quando a pessoa nasce, né, ela precisa de uma língua. E qual é a língua do surdo? Qual que é a língua natural do surdo? É a língua de sinais. Então, através da língua de sinais, no caso dos surdos, foi roubado desses surdos, imposto uma oralização para esses surdos, eles não ouviam nada, não entendiam nada, e foi ensinada a oralização, proibida a língua de sinais. Isso fez com que houvesse um atraso cognitivo desses surdos, né, que hoje são adultos. Eles conseguiram aprender língua de sinais, mas muitas das vezes eles têm dificuldade com conceitos. Por quê? Como o próprio Vygotsky nos relata, nos explica, a formação de um conceito, a formação do conceito tem etapas, tem passos, que estão sempre relacionados com a mente e com a psique. Então, as funções mentais, como, por exemplo, a atenção, o raciocínio, a inteligência, as vontades, os sentimentos, enfim, todos esses que eu acabei de citar, eles estão relacionados, eles estão articulados com a mente. Então, assim se cria um conceito, né, de forma clara. Mas, a partir do momento em que muitos surdos adultos, que lá no seu passado tiveram a privação da língua, eles hoje sentem mais dificuldade, demoram mais para entender determinados conceitos. Mas isso é impossível ele aprender? Não. Mas existe um momento de você ensinar mais explicações, momentos de trabalhar questões de memória, aquisição desses conceitos, porque, de certa forma, eles acabaram perdendo o período que seria adequado para essa aprendizagem. Então, atrasou por conta do atraso da aquisição da linguagem. Então, o surdo adulto, que já sabe Libras, depois ele precisa, no caso profissional, né, psicólogo, precisa ter mais paciência. Às vezes falar uma, duas, três, quatro, várias vezes. Porque eu sei, né, que o mundo dos ouvintes não é, digamos, normal apresentar a questão dos exemplos. Os ouvintes, eles sentem que tem uma percepção rápida, às vezes com uma explicação eles conseguem entender. Mas quando a gente trabalha com surdo, a necessidade de você trazer o esclarecimento uma, duas, três, quatro vezes, e isso não é vergonhoso.
Isso, o surdo também precisa entender e aceitar que às vezes ele vai precisar dessa repetição, dessa explicação. Não entendi, por favor, explica de novo, de uma outra forma, de um outro jeito, e vai trazendo várias formas até esse conceito ficar claro. Então, é muito importante explicar de forma clara um conceito. Isso. Então, é preciso, para que possa aprender o conceito de forma precisa. Então, quando eu vou aprender um conceito novo, fico com dúvida, preciso de novo. Explica novamente. Mesmo assim, às vezes fica com dúvida, porque ficou com essa defasagem cognitiva, digamos assim. Isso é por quê? É porque eu tenho algum problema? Não, é pela falta da língua lá atrás, pela privação da língua. Por isso, a gente precisa entender que quando o surdo, né, o psicólogo ouvinte vai comunicar com o surdo e aprende Libras, ele precisa se comunicar com o surdo, ele vai perceber algumas dificuldades, Precisa preciso ter paciência. Vou explicar várias vezes para que ele possa entender. E assim começa o processo de comunicação e desenvolvimento da pessoa surda. E é muito importante. Tem uma pergunta no chat. A Rúbia pergunta se existem dados numéricos sobre o acesso dos surdos aos atendimentos de psicologia. Você sabe? Então, não tenho acesso a essa Eu não tenho acesso a essas pesquisas, esses dados. Vou ver se a Selma tem conhecimento Quantos? da questão de quantos atendimentos. A Selma também está dizendo que não. Não há. Não tem como saber o número. Mas é preciso pensar bem no seguinte. Tem surdos com dificuldades financeiras que não têm condições ao acesso, né? E também o SUS não possui profissionais fluentes em Libras. Então, é muito difícil. Nós temos aqui 71 psicólogos dentro do grupo, né? Que eu sou responsável por trazer psicólogos bilíngues que sabem Libras fluentemente. Alguns estão estudando, alguns vão se formar, estão ainda na formação de psicólogos na academia. Temos 15 surdos psicólogos já formados, mais ou menos. E como funciona o atendimento com esses psicólogos varia muito. Tem alguns que são particular, alguns valor social, outros estão em projetos e associações, em escolas, em vários espaços. Então, a gente não tem. Isso é em Curitiba, Selma? Ou no Brasil todo, no Paraná? Brasil No todo. Brasil. Ah, são poucos, né? É pouco. É muito pouco. É bem pouco. E agora, por causa. E agora, por conta da Covid, né, da pandemia, nós vimos que houve mais a questão das lives, do atendimento virtual, mas mesmo assim, nós não sabemos quantos atendimentos foram realizados, virtualmente que seja ou presencial. Por quê? Porque, um exemplo, o surdo e a família que não tem condições para bancar esse atendimento, né? Se tem problema, por exemplo, o surdo tem um problema odontológico, ele vai pedir dinheiro para alguém, ele vai dar um jeito, né? Porque a dor é uma questão perceptível, né, a priori. Agora, a questão psicológica, dificilmente a família vai buscar alguma forma de suprir isso, né? Porque socialmente é assim que as pessoas enxergam, né? A questão financeira vem em primeiro lugar. Eu tenho uma pergunta. A gente conversou bastante lá no nosso núcleo sobre aquela lista que o CRP tem dos psicólogos que sabem Libras, né? Então a gente sempre questiona, a Selma sempre traz essa questão da fluência.
Para a gente poder explicar para um psicólogo que quer começar a aprender Libras, o que que quer dizer isso? O que que quer dizer chegar a ser fluente? Quanto tempo ele precisa estudar? O quanto que ele precisa saber para poder atender uma pessoa surda com qualidade? É como um curso de inglês, porque não adianta chegar nos Estados Unidos, né, e com um inglês rudimentar. As pessoas não têm muita paciência, né? Elas querem conversar, elas precisam falar. A pessoa que vai ficar usando vocabulário é um pouco cansativo se comunicar dessa forma. Por isso, quando a gente fala em curso de Libras, o que é obrigatório? É o contato com o surdo. Você está vendo a realidade, os problemas que estão acontecendo. Não é ficar buscando vocabulários isolados do português e Libras, mas ver, porque alguns surdos têm, né? Como a Rita explicou, o domínio do português, mas agora não é por conta disso que você vai usar um português sinalizado, porque você vai encontrar surdos que são uma língua de sinais totalmente gestual, é uma língua de sinais que pouco tem relação com vocabulários, então tem vários tipos de comunicação. Então, a atenção ao contexto é muito importante. Por isso também que a gente precisa entender a questão cultural. Por que entender a cultura? Porque os ouvintes sempre falam rápido, a questão da compreensão da informação é instantânea, enfim, por N questões. O surdo, ele necessita do olho no olho, prestar atenção nas expressões faciais, perceber se tem alguma dificuldade, se ele está, né, tá nervoso. O surdo, ele precisa das expressões faciais. O ouvinte não, ele não está acostumado a prestar atenção nessas questões. Ele até acha estranho alguém ficar encarando, né? Nossa, parece falta de respeito. Mas o surdo, ele observa tudo. É assim que ele olha. Ele gosta de atenção, então ele se atenta para isso. O ouvinte tem, por exemplo, um assunto de forma sintética, né? O surdo não. Ele gosta de detalhes, que você explique, que você ter mais informações. Ah, mas por que isso? Como? Então você tem que trazer todo um detalhamento da informação. Não é ficar perguntando tudo, mas é entender de forma detalhada. No caso desse grupo, a gente, né, os surdos ajuda a entender a questão da experiência, das limitações, da família que não compreende, que durante anos passaram um bloqueio de comunicação, até terem pessoas, né, com fluência. Então, o que que eu falo sobre essa lista do CRP, né, dos psicólogos? Eu acho ótima a iniciativa mostrar, mas na minha preocupação é sim a fluência, porque já tive relatos de surdos que reclamaram muito porque o atendimento foi péssimo, e eu não posso fazer esse julgamento, eu não posso falar. Por isso que nós precisamos ter cuidado quando o surdo está ali, sentado num consultório, e ele percebe que a pessoa sabe Libras, né? Ótimo, a comunicação é confortável, vai acontecer. Se o surdo percebe que ele não entende Libras e que tem que estar perguntando sinais, ele vai pensar, para que eu vou no psicólogo se ele não me compreende, né? Vai me dar mais sofrimento, vai aumentar os meus problemas psicológicos. Já trabalho a questão da falta de comunicação na família, falta de comunicação na sociedade, e mais um espaço onde eu vou ter bloqueio de comunicação. Então, isso não combina, não condiz. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado, consciência, a questão ética profissional, sobre a importância da fluência, sim, ser exigida para que a gente possa ter mais exigência da fluência. A gente sabe que não é rápido, é um processo, tem que ter muita paciência de se desenvolver esse contato com o surdo, a participação em palestras, em cursos com surdos, para que a pessoa adquira a língua e a compreensão em língua de sinais. Complementar. A Rita vai complementar o que a Selma falou. Também. Antes da Covid, né, nós tínhamos mais contato face a face com o surdo, dentro das escolas, nos eventos, festa junina.
onde a família estava inserida, a família participava, os irmãos. Eram espaços muito bons para conhecimento, né? Dentro das igrejas, várias igrejas que promovem esse contato com a pessoa surda. A Associação de Surdos, onde a Selma é presidente, a Associação de Surdos. Antes, quando eu era menor, quando eu era criança, ali por volta, adolescente, até uns 16, 13, 16 anos, eu participava com muita frequência da associação, pois ali era a comunidade surda. Os ouvintes de surdos participavam, interagiam, tínhamos festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. E agora, né, domingo, por exemplo, teve Dia do Surdo, né? Antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos festas na associação, encontros surdos, e nós fazíamos o nosso movimento, nossos encontros. Agora, é tudo por meio de lives, né? Então, agora o contato, ele é mais online. E também, no caso daqui da Associação de Surdos de Curitiba, diminuiu muito o acesso à participação dos surdos em Curitiba, né? A Selma, a associação tinha fechado, daí a Selma reabriu, né? Lutou para que reabrisse, agora ela está aberta, mas por conta da pandemia a gente sabe que a dificuldade dos encontros presenciais é muito grande. Então aqui é um bom momento para o profissional psicólogo ele ter contato mesmo que aqui, né? Ou na associação, ou na igreja, ou na escola, dentro desses espaços também, em contato com a comunidade surda. É a oportunidade de encontrar surdos diferentes, de identidades surdas diferentes, né? Surdos que perderam totalmente a audição, surdos que nasceram ouvintes e ficaram surdos, ou nasceram surdos. Então, esse é o momento, esse é o espaço. Porque aprender a Libras, aprender uma língua, requer um processo. Vai para o básico, intermediário e até o nível avançado. Então, é um momento, né, de conhecer a língua, mas conhecer quem é o sujeito surdo. Ter contato com uma pessoa surda é muito importante. Então, as duas coisas têm que acontecer junto. A aquisição da língua e o contato com o sujeito da língua. Não é de uma hora para outra que você se torna fluente. Demora. A comunicação vai acontecendo, a prática. Quem aprende rápido Libras, né, visualmente, tem pessoas que demoram. Então, tem pessoas que aprendem mais rápido, que são mais visuais, e tem pessoas que demoram menos. Então, os ouvintes que são totalmente auditivos, são pouco visuais, vão sentir dificuldade numa língua que é visual. Agora, se o ouvinte já gosta de questões visuais, esse provavelmente vai adquirir mais rapidamente, você vai aprender de forma mais rápida. Então, nós temos vários momentos e várias formas, né? Mas o contato com o surdo, o contato com a família de surdos até para que futuramente você possa trabalhar um atendimento com o paciente surdo, é necessário isso. Rubia? Oi. Estão me ouvindo? É Rúbia. Oi, eu não tô ninguém na tela, nem eu. Mas eu fiz a pergunta, né? E até comentei ali que eu trabalho na Paz. É um prazer conhecer a Rita. Nunca tinha participado de nenhum momento, né, com ela falando. E fico muito feliz, né? E já quero marcar um encontro lá na Paz para a gente conversar. Mas sobre a pergunta do número, né, de atendimentos de surdos, já imaginava que não tem, até porque eu penso que também é muito escasso, né, para o próprio surdo, assim, não faz parte da cultura do surdo fazer, né, terapia ou, enfim, ter algum acompanhamento, né, com um profissional de psicologia. Então, é algo ainda que parece que para nós ouvintes já é comum, mas para o surdo ainda é muito novo.
E aproveito aqui, né, para informar e divulgar que depois de muito tempo a Paz conseguiu trazer novamente para o quadro de funcionários profissional de psicologia. A gente fez a busca lá pela lista, né, do CRP e vamos iniciar o atendimento em outubro. Esperamos contribuir com a comunidade, né, com os surdos e levantar aí um bom número de surdos atendidos pelo nosso projeto. Pessoal, a Sandra... Muito importante dentro do trabalho da paz ter um profissional. Porque é a área que tem surdos, né? E tem muita dificuldade. Então, é um trabalho necessário. E precisa ter muita paciência, né? Porque, como eu falei, às vezes você tem que repetir várias vezes alguma coisa para que o surdo possa entender. E é muito importante. Precisa ter um psicólogo no projeto da paz mesmo. Então é A isso. Sandra... Obrigada, Rubem. A Sandra está fazendo uma pesquisa sobre os psicólogos bilíngues, até botou um comentário ali, né? Sandra, você podia contar um pouquinho da tua pesquisa para a gente? O meu vídeo está muito escuro. Eu não sei se é bom eu abrir. A minha iluminação está muito ruim. Mas também Por estou favor, bem relate-nos da feliz. sua experiência. Estou bem feliz em participar aqui. Já conheço a Associação dos Surdos, né? A Selma. A Rita já vi também palestras, né, com ela. Então, sou fã das duas e estou muito feliz aqui por hoje elas estarem falando sobre o atendimento bilíngue, né? Então, comecei a minha pesquisa depois que eu fiz o meu TCC com relatos de experiência de profissionais bilíngues aqui de Curitiba. Então, essa pesquisa está rolando desde o final do ano passado, com o objetivo de criar um acesso, né? Facilitar um acesso para a família de surdos, para os surdos encontrarem esse profissional, né? Porque a gente faz uma pesquisa ali no Google, existem profissionais, mas eles estão espalhados, e eu queria juntar todo mundo, né? Fazer uma cartilha com que, lá no Amazonas você encontra psicóloga tal, no Paraná você encontra psicóloga tal, para o surdo ter, né? Saber onde que possa encontrar, saber quem pode acolher ele. E essa questão de fluência é o principal, né? Muita gente fala, ó, eu adorei a ideia, precisa bastante, mas eu não estou apta no momento para fazer esse tipo de atendimento. Eu deixei de praticar, então tem gente assim que tem a consciência que não, né? Seu nome está ali, mas não pode fazer esse atendimento. Mas tem outros que só com o básico está fazendo atendimento e está, né, levando os intérpretes para dentro do consultório, que também é uma discussão também bem grande dentro da área de psicologia. Então, agora, por exemplo, eu estou feito. Eu não vi quem falou. A gente está falando, né? Que ela não viu. Ok. Então, você é pesquisa. Bacana a sua pesquisa. Ela é importante porque não é fácil encontrar esses profissionais, né? Por exemplo, a Selma criou esse grupo de psicólogos bilíngues, né? Psicólogos bilíngues, ouvintes, surdos, e a maioria são intérpretes também, né? E psicólogos. Então, estão trabalhando, né, com atendimento para pessoas surdas no Brasil. Mas nós temos também psicólogos surdos e também trabalham, né, enfim, fazendo atendimento com a pessoa surda. Mas o que é importante da sua pesquisa? É importante o seu trabalho.
Tem mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário que alguém queira fazer? Valéria, pode falar. Boa noite. Eu sou Valéria, né, sou psicóloga, faço parte do grupo que Selma criou. Primeira vez assim que eu estou participando de um evento com vocês, apesar de participar do grupo, e eu queria ter um conhecimento sobre os familiares dos surdos, porque no caso aqui em Aracaju, eu sou de Aracaju, Sergipe, costumam os familiares entrar em contato comigo, né? No caso, e eu queria saber mesmo como é que é esse procedimento. A gente sabe, por exemplo, questões éticas, né, de envolvimento, só que às vezes aquele familiar vem com tanta ansiedade, com tanta preocupação, que eu acolho esse profissional, esses familiares. Mas no decorrer das sessões, quando eu percebo que o surdo ele tem autonomia, que não tem essa dependência dos seus familiares, eu acabo explicando para os familiares, olha, daqui para frente vai ser com o paciente, né? Eu posso estar fazendo tirando algumas dúvidas, e eu queria saber se esse meu procedimento está adequado, se vocês lidam também com os familiares, de pessoas que já são maiores de 18 anos, no caso, né? O que eu estou me referindo, né? Eu queria saber como é que é a vivência de vocês em relação a isso, porque às vezes eu fico sem saber, será que é isso, será que não é? A idade, se ela está perguntando, maiores, né? De 18 anos. Então, era mais ou menos isso que eu queria perguntar. E desculpa a demora de entrar, eu acabei me perdendo no horário. Um exemplo. O paciente ele é surdo, certo? Mas como interagir com a família desse paciente surdo, né? Família surda também. A família é surda também ou não? É ouvinte? A família é surda ou é ouvinte? Eu fiz. Família da fiz. Bom, essa é a minha opinião. Se o paciente ele já é maior de idade e, né, usa a língua de sinais, mas eu, psicólogo, preciso, né, enfim, trazer a família, eu preciso conversar com o surdo e falar da importância da família aceitar a pessoa surda, né, enfim, de trazer essa relação da família. É muito difícil, porque a maioria dos surdos, eles não aceitam. Eles entram em conflito quando vem a questão da família estar junto ali no atendimento, né? Mas pode ser uma oportunidade de você tentar, né, trabalhar essa questão da pessoa surda, do paciente. Agora, se eu sou um psicólogo ouvinte que também tem dificuldades com a comunicação, eu também preciso, nesse momento, de certa forma, praticar a língua de sinais e buscar formas de compreender e melhorar a questão de vocabulários em língua de sinais, buscar essa forma de comunicação com o paciente surdo. Conversar de forma livre, mas também ter esse contato com a família e tentar também trabalhar com a família, de certa forma, um outro caminho, né? E buscar guiar a família para um outro profissional, para que você possa atender só o surdo. Você é o psicólogo do surdo, você atende o surdo. E a família, ela vem junto, mas a gente pode interagir com a família, mas a família deve buscar um outro caminho, um outro profissional, para que possa ser separado isso, né? Não é fácil, porque às vezes para a família deixar o surdo, né? Mesmo que ele seja maior de idade, maior de 18, é difícil. Então você precisa trabalhar essa questão. E demora, tem que ir mediando até que a família aceite que o surdo tem essa liberdade, né? Para que possa também mudar esse entendimento do surdo. Não é como o ouvinte, por exemplo, que tem algum problema psíquico que seja, você conversa ali, beleza, entendi. É assim, chama a família. Não, o surdo não é dessa forma. Mas por quê? Você chama a família. O surdo tem sempre essa desconfiança, né? Então, ele fica com essa desconfiança. O psicólogo tá me chamando a minha família, eles têm... meus problemas de família estão sendo passados,
Então, isso já aconteceu várias vezes, então não é fácil. O papel do psicólogo, às vezes, está um pouco envolvido com a família, mas ele precisa tentar pedir para que o surdo tenha essa privacidade, essa liberdade. Não é fácil, mas a gente precisa tentar. Primeiramente, trabalha essa questão, esse relacionamento com o surdo, essa questão da liberdade, continua desenvolvendo esse vínculo de confiança com o surdo, com o paciente, né? O psicólogo precisa desenvolver esse vínculo. E não pode ser cortado também, né? Então, precisa ser cuidado desse vínculo. Enfim, a família pode interagir, mas quando você traz a família para perto, o psicólogo vai falar ou vai sinalizar? E o surdo vai ver essa forma. De que forma ele vai ver a forma que você está se comunicando com a família dele? Se o psicólogo falar, o surdo vai olhar e vai pensar: puxa vida, o que ela está falando? Vai ficar desconfiado. Então, enquanto psicólogo, eu preciso sinalizar. Se a família não sabe Libras, tem que sinalizar. Precisa. Porque para mostrar para ele confiar que a gente tem um vínculo, que a gente está junto. E a família precisa ver que é importante usar a língua de sinais. É uma relação é uma tríade nessa relação. Então não é fácil. Mas é possível. Você tem que ter paciência e acreditar que é possível. Trabalhar com uma pessoa surda, com um paciente surdo, para que ele possa confiar no profissional, né? Confiar em mim, e ele vai também desenvolver esse relacionamento com a família. E mostrar para a família uma perspectiva diferente também sobre o surdo. Não sei se consegui explicar, conseguir responder a sua pergunta. Mais alguma pergunta ou algum comentário, pessoal? Desculpa, Rita, pode falar. Eu só queria acrescentar, esqueci de mencionar, que eu tenho um grupo de psicólogas, né, que a Selma participa psicólogos surdos. Nós começamos esse grupo, tinham 12 surdos, né, a Selma estava junto. Depois a Selma saiu por conta do trabalho, né, e agora o grupo nós temos 7 psicólogos. E nós já fizemos um trabalho com terminologias e vocabulários da psicologia, 130 vocabulários especializados da área de psicologia. Já estão prontos, já registramos esses vocabulários e nós estamos trabalhando para colocar no site do IMES, para disponibilizar para os psicólogos ouvintes também buscarem sinais da área da psicologia, ok? Depois a gente pode divulgar pelo CRP também esse material, Rita, quando estiver pronto, se puder nos informar, para chegar para todos os psicólogos. Uhum. É importante porque... É importante porque eu sofri muito lá atrás, eu também não sabia sinais específicos, sinais técnicos da psicologia. Então, quando eu comecei a criar esses sinais, tinha momentos que eu estava estudando algum conteúdo, alguma coisa, e surgia um sinal ali junto com o paciente, a gente guardava esse sinal, convencionalizava ali. No momento da explicação, eu conseguia, às vezes, registrar. Então, agora, junto com outros sinais, a gente vai juntar tudo isso. Temos vários, né? Já registramos e vamos deixar disponível para a comunidade, porque nós precisamos para que o trabalho seja com maior qualidade, né? Com sinais específicos da psicologia para atendimento dos pacientes surdos. Aí o Brasil todo vai ter acesso a esse conteúdo. Outras perguntas. Mais alguma pergunta? Sabe quando, mais ou menos, que vai divulgar? Nós estamos preparando para Nós estamos trabalhando dentro do INES, né?
trabalhando com o repositório do INES. Antes, eu trabalhava para o INES, né? Mas aí a empresa que estava fazendo essa filiação fechou por questões financeiras, falta de verba. Então, nós estamos esperando reabrir para que haja uma nova licitação para que a gente possa desenvolver a questão dos sinais no site. Mas quem sabe daqui a um mês ou mais a gente possa divulgar com mais clareza essa data. Porque esses vocabulários, né, que eles estão desenvolvendo para Libras na área da psicologia, são coletas. Então, a gente foi coletando e registrando. E agora, o grupo de surdos psicólogos, nós estamos fazendo uma pesquisa para organizar a criação de novos sinais, como, por exemplo, o livro Manual de Psicologia, DSM-5. que saiu novo. Nós vamos falar da questão de cada um dos transtornos, criar um vocabulário para cada um dos transtornos que estão citados no novo manual. Transtornos de desenvolvimento. Então, cada um dos tópicos, nós nos reunimos para pensar na criação desses sinais. Por quê? Criar sinais, a gente precisa fazer isso em grupo. De pessoas que conhecem a área, que são seus psicólogos. Antes, por exemplo, sinais concretos, sei lá, caneta. Caneta. Vocês podem olhar, percebe que tem ali o botão e o polegar que é estendido para fazer o movimento da caneta. É um objeto concreto. Então, cria-se um sinal icônico, no caso. Caneta. Porque é concreto. Porque é concreto. Então, é mais fácil de você perceber, né? Agora, o sinal de borboleta. Você Você vê e você faz um sinal para representar o inseto borboleta. Agora, os termos técnicos da psicologia não são concretos. Nós não temos a materialidade. Então, são todos conceitos que evocam sentidos e explicações e conceitos que não são fáceis. Então, não é fácil, né? Então, a área da psicologia... Por isso que agora nós estamos desenvolvendo pesquisas e preparando para criar sinais da psicologia que vão seguir esse manual do INES 5. Então, nós estamos passando algumas semanas, alguns meses discutindo até a gente poder criar esses sinais dos transtornos e tudo muito bem descrito. Mas esse 130 que nós já coletamos já está pronto para ser divulgado brevemente. Logo mais, todos os psicólogos vão ter acesso a esses sinais. Nós estamos trabalhando bastante para que vocês possam ter acesso a isso e possam também ajudar os surdos através desses sinais. Mais alguma questão, pessoal? Bom, eu quero então agradecer mais uma vez. Acho que é um tema muito importante, a gente tem que manter ele em pauta, né? A gente tem que continuar falando sobre ele, não só agora, né? No mês do surdo, né? Mas continuar falando sobre ele todo momento, né? Trazendo essa informação e essa sensibilização para os psicólogos ouvintes e poder também trazer mais destaque para os psicólogos surdos, né? Nessa questão aí de mais visualização. Né, para a importância, uma coisa que a Selma trouxe, né, não só da gente valorizar, né, o psicólogo ouvinte que sabe Libras, né, mas o psicólogo surdo, no lugar de pessoa surda também, né, o quanto que é importante ele estar ali à frente, né, dessa discussão. Então, eu queria agradecer e queria deixar, então, para vocês falarem uma palavra final, né, de conclusão, para a gente estar encerrando esse nosso momento.
Muito obrigado pela atenção de todos. E o que precisarem de mim, obviamente, é só me convidar, estarei aqui. Eu não trabalho mais no atendimento por conta do tempo, né? Quando eu me aposentar, eu quero voltar para a psicologia, voltar, né, ali a estar com o CRP e estar com vocês. É isso. Obrigada, então. Boa noite, pessoal. Foi ótimo o nosso encontro. Até mais para vocês. Obrigada, Lucas. Prazer foi meu, obrigado. Eu que agradeço. Prazer sempre. Tchau, tchau.